Meus irmãos em Cristo Jesus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui. Passamos uma tarde muito preciosa. Muitos aqui estão desde manhã, outros estão desde quinta. Tempo precioso aqui. Que Deus abençoe poder estar aqui com vocês nessa festa, nesse congresso, que com certeza tem impactado muitos jovens, adolescentes aqui. Eu estou muito honrado, muito feliz mesmo. Eu vou virar aqui só para me poder cumprimentá-lo ao público. Pastor, doutor Elias Cardoso, que Deus abençoe, pastor. Sou muito ministrado pelas suas palavras, pelas suas pregações, e o senhor é uma referência para nós jovens pastores. Que Deus lhe conserve assim, nos pavimentando a estrada para que a gente, como jovem pastor, possa continuar seguindo os passos. A missionária irmã Lígia, que Deus abençoe, todo o colegiado de obreiros deste ministério, que Deus abençoe cada pastor, em especial meu amigo pastor André Bueno, esse homem de Deus, que nos serviu lá, pastor, em Criciúma. Nós estamos em congresso de missões, e o pastor Jander Margalhães está ministrando em Criciúma, e o Cleiton Queiroz soube ontem que ele é membro de vocês aqui. Falou, diga ao público lá, porque eu mandei um abraço, antes que alguém puxe a minha orelha. É isso que o senhor resolve aí. Mas o pastor Jander também, meu pastor presidente, tem um carinho muito especial por ti, pastor André, o senhor sabe disso. Já nos serviu algumas vezes lá. A gente queria levar ele para lá, mas é difícil. É um homem de Deus. Deus abençoe toda a sua família, a missionária, a irmã Midian, Deus abençoe toda a sua equipe de trabalho. Eu estou saindo daqui mais uma vez, 2019, saí impactado, agora mais impactado ainda com toda a organização. Parabéns. Tudo com excelência para a glória de Deus. Parabéns. Queridos irmãos, jovens, adolescentes, eu quero convidá-los. William, meu amigo, beijo no seu coração. Tu és uma benção, mano. Nós saímos do culto aqui, pastor, agora à tarde, fomos para uma casa. Deus fez outro culto lá. Foi uma glória lá, né? Foi manto do céu lá. Deus abençoe, William, você é uma benção, os cantores aqui que estão servindo. E vocês, Camp. Deus abençoe. Eu queria levar um pedacinho de vocês para lá, para Criciúma, para impactar a nossa cidade lá. Quem sabe um dia uma caravana vai para lá, né? Evangelizar os hospitais, ir para a rua, incendiar Criciúma. Glória a Deus. Carta de Paulo à igreja em Tessalônica, a primeira carta, no capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, primeira epístola, primeira carta, capítulo 4, eu quero ler com vocês o verso 13, e vamos ler também o 14. Glória a Deus. Eu posso, pastor André, usar o moço do teclado? Posso? Por favor, meu amigo, meu querido, mancebo. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Sim, gostei do sim. Diz assim no texto: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Leiam comigo ainda o verso 18, por favor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos lá? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Aleluia. Não se mova, eu queria pedir para que vocês redobrassem bem a sua atenção. Eu não vou me demorar, eu sei que tem bastante excursão que tem que voltar. Eu vou ser bem breve, bem prudente aqui.
dentro do tempo que nós temos. Queridos adolescentes, Camp Brasil, aos que estão nos assistindo também, eu estava pensando aqui exatamente o que eu poderia trazer para vocês. Eu sou muito sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo, e eu deixo essa dica para vocês. Ouçam os seus pastores, os seus pais que são cristãos, os seus líderes. Meu pai me ensinou muito isso, a ser sensível à voz do Espírito de Deus. Estava sendo ministrado aqui esta noite por tudo que passou por aqui, pelos louvores, as palavras por meio dos cânticos, tocou o coração aqui esta noite. E diante da perspectiva ou daquilo que nós ouvimos aqui, o Espírito de Deus me transportou para esse texto que é tão conhecido. Olhem aqui para mim, por favor. Todos vocês já leram esse texto, ou pelo menos já ouviram alguém ler, escola bíblica dominical. Eu particularmente, dá uma olhadinha nessa ponta desse nariz grande aqui, olha aqui, ó. Ele é bem grande. Olha bem aqui, não tire os seus olhos daqui. Eu particularmente sou um admirador do apóstolo Paulo. Eu gosto muito de ler muito literatura que relata a respeito de Paulo. Eu tenho ali, não vou dizer que é uma biblioteca, mas um pequeno lugarzinho onde eu guardo os meus livros. Mais de 60%, um pouco menos, são livros que falam sobre Paulo. Depois de Jesus, eu sou encantado com o que Paulo realizou. Um instrumento, alguém que foi usado muito por Deus. Um homem que foi treinado, discipulado, trabalhado para ser fariseu. Alguém que odiava os cristãos, matava os cristãos. Ele mesmo frisou, Lucas escrevendo a respeito da morte de Estevão, o primeiro mártir. Lucas vai dizer que Paulo participou, mas o próprio Paulo vai dizer em um dos seus discursos que ele traz consigo em suas mãos, olhem aqui, sangue de pessoas inocentes, porque como um fariseu, a ideia e o seu objetivo era de fato calar a igreja. O pastor foi muito feliz aqui nas suas falas, que essa perseguição com a igreja, ela já é antiga. O povo de Israel já sofreu isso lá atrás. A igreja primitiva participou disso. Vocês cantaram aqui maravilhosamente bem. A igreja foi perseguida. Os mais antigos aqui irão concordar. Antigamente a gente tinha letras de músicas, poesias em nossos cultos, e essa expressão era usada. Você já ouviu ela, acredito. Cada vez que matava 10, nascia 100. Matavam 100, nasciam cristãos 1000. Matavam, ouvi um glória a Deus aqui. Matavam 1000, nasciam 10.000. Cada vez que eles tentavam sufocar a igreja, pressionar a igreja, jogar a igreja na masmorra, nos coliseus ou no coliseu, colocar nas forcas, jogando em arenas com leões famintos, famílias foram devoradas. Leiam o livro As Catatumbas de Roma, um livro fantástico que narra a história de heróis, de irmãos, que ninguém nunca vai ouvir falar o nome deles, que por certo você não sabe, eu também não. A história não registrou o nome desses anônimos, mas foram pessoas que abraçaram o evangelho. Grave bem essa expressão evangelho, que eu vou tratar muito hoje aqui sobre isso. Abraçaram o evangelho, viveram o evangelho, acreditaram nas propostas do evangelho, acreditaram no senhorio de Cristo, reconheceram Jesus como Senhor. Dentro disso,
o Império de Roma começa a perseguir, começa a vir com fúria para tentar destruir e matar. Então crianças, filhos, esposas, esposos são jogados dentro da arena, diante de leões ferozes e famintos, que saem da jaula e vêm correndo para devorar aqueles irmãos, que só pelo fato de serem crentes, são assassinados, são mortos, são esquartejados. A história registra isso. Eu choro quando eu ouço e quando eu leio a respeito da perseguição. Paulo foi um homem que perseguiu cristãos. Ele não gostava de crente. Hoje de manhã ou hoje à tarde eu dei aqui uma introdução, eu não preguei a mensagem completa, mas meio que falei aqui para os que estavam aqui, que Paulo ele passou por um período de apedrejamento. E nas suas viagens missionárias, as 3 viagens que ele fez, os encantadores textos que ele escreveu, diante dessa perspectiva dele ser também perseguido, antes dele perseguir cristãos, ou depois que ele passou a ser um cristão, ele passou a ser perseguido. Ele agora é um homem que é estampado o seu rosto em todos os lugares. As pessoas querem matar Paulo, porque o capítulo 9 de Atos registra que ele aceita Jesus, ele abraça o Evangelho. Então aquele homem que procurava para matar, que buscava crente para assassinar, agora é um procurado para morrer. Leia o texto que você vai entender isso. No capítulo 9 mesmo, já tentam matar Paulo. Esse irmão começa a viajar aqui e acolá. Para fazer o quê? Paulo ele tinha, e eu quero que você redobre bem a sua atenção, que eu preciso expressar isso para vocês compreender aonde eu quero chegar e o que o Espírito quer falar conosco aqui. Quando Paulo ele chega em alguma cidade, no seu ministério missionário, aqui na sua vocação interna de anunciar Jesus, ele chega em uma cidade como essa, ele vai para o centro da cidade, e quem estuda história sabe que no centro da cidade antigamente estavam os filósofos, os pensadores, os homens que tinham questionamentos para falar, para fazer. Por exemplo, quem somos? Para onde vamos? Quando essa carcaça aqui falir, quando a gente morrer, quando a gente fechar os olhos aqui, aonde é que vamos abrir os nossos olhos? É um grande mistério. A morte é um mistério. Se existe uma verdade absoluta, é a morte. Esses questionamentos não são de agora. Esses questionamentos já são antigos. Lá dentro lá na praça pública, onde os pensadores, os mestres, os filósofos estão pensando a respeito da vida, e quem conhece história também há de conver comigo, que ali eles fazem a discussão da polis, da política, da discussão da comunidade, do bem-estar coletivo. O Paulo chega ali. O irmão Paulo, um baixinho, 1,58 m de altura, calvo, carequinha, sobrancelhas unidas, dificuldade em uma das suas vistas para enxergar, manco de uma das suas pernas, mas ele tinha algo peculiar. O que Paulo tinha de interessante? Paulo falava com propriedade. Se ele estivesse aqui nesse ambiente, eu dou workshop para comunicação de líderes, porque eu sou jornalista por profissão, e eu uso a pessoa de Jesus como um grande comunicador e a pessoa de Paulo, porque Paulo esteve em Listra, no texto que eu li à tarde para vocês, e confundiram ele com o Deus da mitologia romana, que é o Deus da fala, o Deus da oratória, porque Paulo ele falava com propriedade. Se ele estivesse aqui hoje, ninguém iria se mover. A sua fala chamava a atenção, o seu discurso chamava a atenção de todo mundo. Todo mundo parava para ouvir o irmão Paulo, principalmente, além das habilidades que ele tinha na sua oratória, o talento que ele tinha para falar, principalmente o conteúdo que ele usava. E qual era o conteúdo? Se a gente fazer um estudo resumido, no geral, Paulo é autor de 13 cartas. As 13 cartas que Paulo escreveu, e a gente vai fazer um estudo rápido aqui. Vamos desenvolver o que Paulo, em resumo, pregou nas 13 cartas, ou orientou os irmãos. O resumo que nós vamos ter são 3 pontos.
O primeiro ponto, olhem para mim aqui por favor, e você grave bem isso. O primeiro ponto da pregação de Paulo seria: Jesus morreu. Esse é o primeiro ponto da pregação de Paulo. O segundo ponto da pregação de Paulo é esse: Jesus viveu. Esse é o segundo ponto da pregação de Paulo. O terceiro ponto da pregação de Paulo era: Jesus vai voltar. Quer ver uma coisa? Vamos simular o irmão Paulo aqui. Está conosco o irmão Paulo, e o irmão Paulo vai pregar. Vem cá, irmão Paulo. Ou melhor, o irmão Paulo está no meio da praça pública, onde estão aqueles homens que são pensadores mesmo, aqueles homens que são filósofos, que conhecem a letra, que conhecem os mistérios da vida. O irmão Paulo chega, o baixinho careca, entra no meio da rodinha, do círculo onde estão os pensadores, e incomoda, levanta o dedinho, chama a atenção de todos que estão ali. Ei, olhem aqui para mim, eu preciso falar, eu quero uma oportunidade. O baixinho careca: o que você quer falar? Qual é a sua fala? O que você quer dizer? Onde você vai chegar? Qual é o seu discurso? Eu quero dizer para vocês que por esta terra caminhou um homem. Na verdade não era homem, ele era Deus. Ele vestiu a roupa humana, pele e carne. Ele desceu aqui, ele esteve entre nós. Nós o rejeitamos, nós não o aceitamos, e vamos mais além, nós o matamos. Vocês mataram um Deus que é poderoso, um Deus que esteve entre nós. Ele sentiu as suas fraquezas, ele sentiu as suas alegrias e tristezas, teve fome, teve sede, mas ele era Deus. E nós colocamos ele no madeiro. Está aqui o primeiro ponto da pregação de Paulo. Nós colocamos ele no madeiro, nós crucificamos ele. Não obstante disso, ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele era tão poderoso, ele é tão poderoso, que ao terceiro dia ele viveu. As mulheres foram até a sepultura, foram lá ver como é que estava a sepultura, o túmulo desse Deus encarnado entre nós, que nele nós vemos a grandeza do amor de Deus, nele nós vemos o perdão de Deus para a raça humana, nele nós vemos a oferta de Deus para o homem, nele nós vemos o profundo, encantador, nobre amor de Deus pelo homem. As mulheres correram até a sepultura. Quando chegaram lá, a pedra da sepultura está removida, e um ser divino estava lá dentro e começou a dizer: a quem buscais? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre, ele vive. O Deus que vocês mataram, ele vive, é tão poderoso que ele vive, e ao terceiro dia reviveu. Ele deixou uma promessa. Qual promessa? A promessa de que um dia vai voltar. Ponto. Isso aqui é o síntese, é um resumo daquilo que Paulo escreveu nas 13 cartas, principalmente no texto que eu li para vocês. Não tenho muito tempo para narrar para vocês capítulo por capítulo dessa carta que Paulo escreve para os irmãos em Tessalônica. Eu gosto de vocês aqui porque vocês gostam de Bíblia. Mas esse irmão Paulo aqui, quando ele esteve em Tessalônica, é preciso falar isso, e eu já vou entrar na aplicação, e nós concluímos em oração. Quando o irmão Paulo esteve em Tessalônica, o irmão Lucas registrou isso. Eu gosto de Lucas porque Lucas é o repórter. Ele reportou tudo isso com riquezas de detalhes. O Paulo está na sua segunda viagem missionária. Olha aqui bem para mim, olha aqui para mim. De novo, eu tenho um queixo grande e um nariz bem grandão. Dá uma olhadinha aí dos dois aqui. Não tira os seus olhos daqui. Paulo esteve ali em Tessalônica. Ele vai passar ali na sua segunda viagem missionária. Quando ele entra em Tessalônica, o que ele procura? Procura o centro da cidade. Vamos para o centro da cidade. Eu preciso lá, capítulo 17 de Atos. Não precisa abrir não precisa abrir. Mas se alguém quiser colocar na tela o verso 2, pode colocar. Paulo, ele vai lá para o centro da cidade, e ele vai pregar lá. Qual é a pregação de Paulo? A que eu acabei de falar para vocês. Ele chama todo mundo, chama a atenção de todo mundo. 3 sábados, finais de semanas, vai na sinagoga discutir a respeito de Jesus, falar de Jesus. Ele chama todo mundo e diz: gente, eu tenho uma palavra para vocês. Eu tenho uma oração, eu tenho um discurso, uma oratória aqui para vocês. Eu tenho uma pregação para vocês. Qual é a pregação? Diga então qual é a sua pregação. A pregação em Tessalônica, tá? A pregação é o seguinte: caminhou por esta terra um homem,
Ele era Deus, vestiu pele humana, carne humana, caminhou entre nós. Ele era Deus. E vou dizer para vocês, ele não veio para os perfeitos, ele veio para os doentes, e não os doentes físicos. Não. Seria um Deus muito pequeno. Não, Deus não veio, Jesus não veio para curar o cego Bartimeu, para curar a mulher hemorrágica. Não, seria um Deus muito pequeno. Ele veio com uma grandeza de fato de ser oferta pelos homens. Jesus veio para cumprir a profecia do próprio Deus. Sabe com quem Jesus sentava? Leia capítulo 15, eu gosto, capítulo 15 de Lucas. Leia capítulo 15 de Lucas. O irmão Lucas de novo vai reportar e vai escrever dizendo: Jesus está sentado com publicanos e pecadores. Uma notinha de rodapé aqui: pecadores e publicanos. Publicanos vocês já sabem quem são. Representam judeus que representam Roma na cobrança de impostos, mas eles extorquem, são abusivos. Quem são os pecadores aqui? São os terríveis. Ali estão os drogados, os bêbados, ali estão os fornicadores, os mentirosos, os orgulhosos, os prepotentes. Todos esses tipos de gente está sentado com Jesus, está tendo relacionamento com Jesus, está tendo comunhão com Jesus. Olhe bem aqui para mim. Enquanto a religião, os fariseus, os saduceus condenavam a atitude de Jesus, Jesus dá uma aula, o porquê que ele veio, qual é a missão dele, o que ele veio fazer aqui enquanto homem. A missão dele de fato veio restaurar o homem, veio reconciliar o homem. O homem se divorciou de Deus, o homem arrancou a aliança que existia entre o Criador e a criatura, e Deus envia Jesus para trazer, ou para ser esse elo, essa ligação, essa ponte. Por quê? Porque o homem não tem mais acesso ao Criador. E por que o homem não tem mais, é importante dizer isso, por que o homem não tem mais acesso ao Criador? O Criador é santo, Ele é santo. A nossa mente é incapaz, irmãos, jovens, adolescentes, olhem aqui para mim. A nossa mente é incapaz para dizer ou medir a santidade de Deus. A gente não consegue, nós não conseguimos expressar a profundidade da santidade de Deus. A questão é que Deus não tem paz com o pecado. O homem está em estado de pecado. Aí vem Jesus. É por isso que Jesus vai dar uma nova oportunidade para o drogado, para o homem que adulterou, para o fornicador, porque ele veio de fato, olhando no olhar de cada um deles. Olhem aqui para mim, estão todos me condenando porque eu estou sentado com vocês, estão todos me julgando porque eu estou conversando com vocês, mas eu vim por vocês, eu vim para vocês. Daqui a pouquinho mais eu vou subir pela via dolorosa ao Calvário. É tudo por sua culpa. Eu vim morrer por você, eu vou me sacrificar por você, eu vou me ofertar por você, eu vou morrer naquele, cada gota de sangue é lhe dando uma nova oportunidade. Eu vim recuperar você. Olha aqui para mim, Paulo está pregando isso. Jesus morreu, e aqui está o texto. Ele pregou lá, causou um avivamento, uma igreja foi instituída. Ele escreve a primeira carta a irmãos em Tessalônica, e nessa escrita dele é para resolver alguns questionamentos, e ele lembra os irmãos de lá, os irmãos que estavam com problemas de interpretação, de dúvidas em relação aos mortos. Qual era essa preocupação? Se eu morrer hoje, para onde é que eu vou? Se eu morrer agora, aonde é que eu vou acordar? Essa preocupação não é de hoje, é antiga. E a morte, olhe para mim aqui, a morte ela vem para todos, para o rico, para o pobre, para o pele negra, pele branca, até crente morre. Vai para o cemitério da cidade, caminha entre lá, você vai ver lá pessoas que viveram aqui 10 anos, 15 anos, 50 anos, um dia.
pessoas bem-sucedidas. Você vai ver pessoas que eram ateus e vai ver pessoas que eram cristãos. A morte vem um dia, a questão é, e depois dela? Para onde é que vamos? O que acontece? Aí Paulo vem. Eu vou anunciar para vocês aqui o que eu passei aí pregando. Quais são as bases? O que me firma a crer que um dia aqueles que acreditarem em Jesus irão ressuscitar. Aonde está a bendita esperança da minha avó? 85 anos de idade, morreu com uma Bíblia na mão e nunca aprendeu a ler, mas era crente em Jesus. Qual era a esperança dela? Está aqui. Paulo está lembrando os irmãos, a vinda de Jesus, a morte de Jesus é a base, é a esperança, é a nossa crença de que um dia nós também vamos ressuscitar. Olha aqui para mim, eu estou terminando aqui. Estou terminando. Paulo, igreja de Tessalônica, Jesus morreu, eu expliquei para vocês, estou escrevendo para vocês, é a nossa principal e maior esperança. A morte de Jesus trouxe benefícios exclusivos para vocês. Eu estou impactado com o que eu vi hoje à tarde, que representa basicamente isso que eu quero que você entenda hoje. Quer ver uma coisa? Quem aqui já ouviu falar da doutrina da regeneração? Calvário alcançou para você. O Calvário conquistou isso para você. Eu sou pastor de jovens, eu tenho trabalhado isso, tenho levado isso para os meus jovens, aonde eu pastoreio, e digo: amem Jesus, Ele foi suficiente, Ele é suficiente para nos restaurar, para nos tirar e nos fazer uma nova criatura. Olhem para você, se fosse aberta oportunidades aqui, muitos diriam: o meu estado era terrível, eu vivia na lama, na podridão, no verme, eu estava como porcos, eu não mereço tanto amor. Eu gosto do Salmo 40, porque fala da sala de espera, e depois da sala de espera, a paciência em esperar. O salmista começa a dizer: tirou-me, me arrancou. E essa palavra tirou-me é uma mão furada ali dentro. Tirou-me, tirou-me, tirou-me da lama, da podridão, da vida antiga, da vida terrível que eu vivia, e me pôs sobre a rocha, e me colocou em cima dele mesmo, me fincou nele. É a mão de Jesus lá. Agora olha para mim aqui, eu tenho que falar isso. Eu não consigo acreditar numa geração que se diz regenerada, mas não é liberta da pornografia. A gente pula aqui, e eu gosto, sou nascido e crescido aqui dentro, eu não conheço o mundo, sou filho de pastor. Não falo isso para me envaidecer não, porque eu contei meu testemunho à tarde, mas praticamente eu quase nasci aqui dentro da igreja. Minha mãe saiu com dores de parto de uma reunião de ciclo de oração, e eu sou pentecostal da cabeça aos pés. Eu oro em línguas estranhas. Mas nós estamos diante de uma geração que salta aqui, que canta, que é livre, que é regenerada, que é transformada no seu caráter. Mentira, hipócrita. Porque quando entra no seu quarto, só Deus sabe os acessos que você tem na internet, tem feito da sua cabecinha motel. Você está deteriorando a sua alma. Você está perdendo o relacionamento
comunhão. Se diz regenerado. Só em 2 horas de culto arrota a santidade. Esse fogo não é lá fora, esse fogo não se tem lá fora. Ninguém consegue te entender ou não consegue te reconhecer como um cristão nato, um cristão que tem a identidade de Cristo. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para ministrar para uma geração que esse é o tempo que Deus está derramando sobre esta nação, a sua graça e o seu poder. Para que possamos proclamar de fato que somos novos em Cristo Jesus. Ele nos fez de novo. Já ouviram falar de justificação? Termino. Benefício do Calvário. Pés crucificados, mãos fincadas, cabeça ferida, feridas sobre o seu corpo, vergões das chicotadas. Ele não abriu a sua boca. O propósito era esse. Ele olhou você. Lembra do divórcio? O homem se divorcia de Deus. Alguém errou, alguém pecou, desobediência, tem que morrer. Sentem esse homem nessa cadeira de réu, aprisionam ele, pés e mãos amarrados, não tem mais liberdade, prisioneiro e escravo. Alguém tem que morrer. Num cenário de justiça, se levanta alguém que a sua roupa é mais branca do que a lã, e ele tem um destino. Ele vai diante da sua cadeira de réu. Você estava sentado lá. A tua desobediência, a minha desobediência nos colocou ali. A nossa prepotência, a nossa rebeldia nos colocou ali. Ele se aproxima de nós e diz: o que está fazendo aqui? Eu sou pecador, eu desobedeci. Olha aqui a ficha criminal, olha os meus erros todos aqui. Olhem para mim, olhem aqui o que eu fiz. Está tudo aqui numerado por tópicos os meus erros. Eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou fornicador, eu sou prostituto, eu sou prepotente, desobediente. Eu não mereço, eu tenho que morrer. Está tudo aqui. Eu vou te tirar daí então. Como? Se eu estou preso, alguém tem que pagar isso. E está aqui, o meu nome está aqui, homem, assinatura, o meu nome está aqui. Então deixa que eu vou resolver isso. Canetinha da graça, sangue do Cordeiro. A ficha criminal está escrito aqui: Obadias, Ricardo, João, Maria, André, todos os homens que pecaram. Deixa para mim então. Alguém tem que morrer pelos seus pecados? Sim. Eu tiro o seu nome e anoto o meu nome: Jesus Cristo de Nazaré. Os teus pecados agora são meus. Eu assumo a tua culpa. A lista de Jesus, a ficha de Jesus era limpa. A minha e a tua era suja, mas Ele assumiu a nossa culpa. A doutrina da imputação, Ele assumiu a nossa culpa no Calvário. Termino aqui. Segue chorando, crucificado. Ele expressa o que você já ouviu: está consumado. Tetelestai, a conta está paga.
Paulo escreveu uma carta aos Colossenses. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Ele anulou, ele rasgou a nota de promissória, ele aniquilou, ele cancelou, ele pagou a conta promissória. Está paga, Pai. Você não deve mais nada. O que é isso, pastor Obadias? Isso é justificação, é absolvição. Você é livre. Levante a sua mão para o céu, as duas mãos. Eu sei que tem gente aqui, e o Espírito de Deus queima o meu coração para dizer isso. Pastor, eu pequei a semana inteira, o diabo vem me acusando, um tribunal chamado consciência está me acusando. Eu tenho uma palavra de Deus para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Eu queria te deixar por 30 segundos para celebrar ao autor da nossa fé, aquele que morreu no Calvário. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo. Cadê os jovens que oram em línguas estranhas? Cadê os adolescentes que oram em línguas estranhas? Ianchora bacala bachura bacala mandaraias. Ianchora baia tocola manasturi bicala mandaraias. Eu quero ser bênção para a tua vida. Eu participei de todos os departamentos da igreja. Eu olho para os meus pastores, os irmãos mais velhos, cabecinha branca, olha aqui para mim. A minha alma dói, o meu coração dói, como jovem pastor, pastores. Porque hoje, esse tipo de mensagem a gente não encontra, não ouve mais em nosso Brasil. Dói em mim, pastor Elias. Dói em mim. Eu vendo uma geração se perdendo, porque eles se deparam com youtubers, coaches, que não tem pastor. Eles não vêm para a escola bíblica dominical. Eles não vêm para o culto de ensinamento. E a nossa geração está sentada ouvindo e assistindo eles, sendo pastoreadas por treinadores da fé. Pastor, mas o meu pastor é tão simples. O meu pastor, ele não tem um português correto, mas foi o homem de Deus que Deus colocou lá para ser o teu pastor. Tu conhece a vida dele. Ele é um homem de oração, está ensinando o caminho do céu para você, está trazendo para você a mensagem da cruz, está apresentando para você, meu jovem, adolescente, ouça-me por favor. Ele está mostrando para você qual é o caminho. Essas mensagens não podem faltar. Eu cresci ouvindo o papai pregando nas igrejas com o pastor Marinésio, não sei se o senhor conheceu. Foi meu pastor, meu pai foi motorista dele por muitos anos. Sabe qual era a pregação deles? Culto ao ar livre, culto de evangelismo. Senhores, comunidade, vila,
Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva. Batiza com o Espírito Santo. E o dia vem buscar aqueles que acreditarem nele. Foi esta mensagem que alcançou você, que alcançou o teu pai, que alcançou a tua família. É por isso que você está aqui hoje. Foi a mensagem da morte de Jesus. Levante a sua mão, termino aqui. Senhor, se o teu Espírito está aqui na minha boca, se essa palavra é verdadeira, eu faço essa oração como um louco. Impacta esse ambiente com a tua presença, desde a galeria até este altar. A tua palavra ainda tem poder. Enchou em Micala Bachura Bacantaramanda Raias. E enchou Ripicala Bachara Bacalamandaraias. Eu estou ouvindo alguém orar em línguas estranhas. Não é só a morte de Jesus, não. A ressurreição dele te fez estar aqui. Eu não quero ser um pregador irresponsável aqui, não. Eu estou com uma palavra poderosa em minha boca aqui hoje. Quero dizer para você que Jesus está vivo. Ele está vivo. Deixa eu profetizar para algumas irmãs que estão aqui sofrendo. Tem irmãos aqui que estão doentes. Queridos, eu não quero te decepcionar. Eu sei que Jesus cura. Mas se Ele não te curar, continua firme, porque Ele está vivo. E você não serve Ele porque você vai ser curada, não. Você serve Ele porque Ele veio a este mundo, morreu e reviveu. Ele está vivo. Termino para fazer uma coisa e orar. 18. Consolai-vos uns aos outros. Plural. Olha bem aqui. Com estas palavras. Quais? Quais? As que eu acabei de falar. Ele morreu. Ele viveu. Versículo 15, 16, 17. Ele vai voltar. Eu estou ouvindo falar da vinda de Jesus, da morte dele, o culto inteiro aqui. Está entendendo porque eu fui sensível ao que Deus está para falar conosco hoje? Eu não vim aqui, eu repito, eu nasci e cresci aqui dentro. Eu sentava nos bancos da igreja. Sempre fui um apaixonado pela palavra. Quando meu pai tratava de arrebatamento na igreja, eu me segurava no banco. Eu tinha medo. Eu tenho um irmão que é pastor aqui em Guarulhos. Eu dizia, Zay, o nome dele é Oséias. Eu dizia, Zay, se Jesus voltar, eu vou dar um jeito de segurar nas pernas da mamãe. Ele dava risada de mim. Eu tinha medo de ficar. Eu
tinha medo de ficar. Até que um dia eu li esse texto e entendi que para aqueles que acreditam em Jesus e é alcançado pela palavra e reconhece Ele como Senhor, alcança a salvação. Arrebatamento não é para botar medo em ninguém. Arrebatamento é para consolo, para os preparados, para os que estão com a vida no altar. Levante as duas mãos para os céus agora. Só quem sente que é consolo. Está doendo essa luta, essa prova, aguenta firme, Ele vai voltar. Ele morreu por você, Ele viveu por você. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aguenta! Se você puder pegar na mão do seu irmão que está ao teu lado, pegue e levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Na medida em que eu estou ministrando, se tiver gente que queira se entregar a Jesus ou se reconciliar, venha correndo. Venha correndo. Ele morreu por você. Ele viveu por você. Ele vai te buscar uma igreja. Se tiver gente, vai me ajudando aí. Eu vou orar com você agora. Ele morreu. Consolai-vos uns aos outros. Com estas palavras. Camp Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.